Você precisa de alguém para defender seus direitos? Em Maricá, a Bernardo Advogados Associados tem experiência de 40 anos nas mais variadas áreas do direito e com a credibilidade dos mais dedicados advogados para questões das áreas civil, criminal, família, consumidor, entre outras. Agende sua consulta. Ligue 96478-5100 ou 21 96778-1506. Endereço: Rua Orestes Barbosa, 280, Itapeba, Maricá, Rio de Janeiro. Bernardo Advogados Associados. Sem advogado, não há justiça. Ah, como é bom saciar a fome com bom gosto, alegria e qualidade. O restaurante Castelo dos Reis é a sua opção da cidade. Coma à vontade de segunda a sábado, incluindo churrasco, delivery ou retirada de encomenda. Espaço para comemorar o seu aniversário, café da manhã, self-service montado com carinho e produtos de qualidade. Promoções todos os dias. Então, agora que você já sabe, quando bater aquela fome, nem conte até 3. Vá direto ao restaurante Castelo dos Reis, Rodovia Amaral Peixoto, quilômetro 23,5, São José do Embaçaí, após a entrada do Retiro, em Maricá, Rio de Janeiro. Telefone 21 98311 7479. 98311 7479. Restaurante Castelo dos Reis. Prazer em atender com alegria. Você sabe quando um veículo de comunicação tem credibilidade? É quando ele se consolida com mais de 20 anos informando, mostrando as belezas da cidade e seu desenvolvimento. Revista Maricá Já. Tudo o que você quer saber sobre Maricá está aqui. Saiba mais em @maricajaplay.org ou pegue um exemplar em nossos pontos de distribuição com edições mensais. Revista é Maricá Já. Se a energia cair, você fala com a operadora de energia, certo? E se faltar água? É com a empresa de água. E a internet, hein? Se liga na dica. Vamos combinar. Qualquer tecnologia, em algum momento, pode ter alguma dificuldade. Nós não estamos livres de quedas de postes, cabos cortados ou até mesmo variações de energia. Sem falar que os grandes serviços online, tipo Google, WhatsApp ou Facebook, também podem ter alguma falha, dando a impressão que a internet parou. Aí, acham que o problema é da conexão e reclamam nas redes sociais ou em outros lugares, mas não nos avisam. Por isso, se tiver alguma instabilidade, interrupção ou lentidão, entre em contato imediatamente com o nosso suporte técnico. Temos profissionais treinados e capacitados para solucionar essas questões de forma rápida e muito eficiente. Se liga na dica. Deu problema? Fale primeiro com a gente. Leste Telecom. Internet 100% fibra ótica. Fibra ótica de verdade. Todas as quartas-feiras, às 18 horas, na TV Ondas de Maricá, o programa O Poder da Palavra com o pastor Edson Silva e pastora Rosângela Marinho, da Igreja Metodista em Ubatiba, Maricá, Rio de Janeiro. Uma família vivendo em unidade e amor. Compartilhem. TV Ondas de Maricá. Aqui você vê o que você quer ver. Você se considera uma pessoa consciente? Sabe quanto sua vida e suas escolhas são importantes? Vamos conversar? A Viva Eco foi criada para te mostrar como cada pessoa importa nesse planeta, sobre a importância de saber e se comprometer com a sustentabilidade. Temos um propósito com a educação, capacitando pessoas e empreendimentos, com workshops, palestras e oficinas. Também te oferecemos produtos para buscar hábitos sustentáveis na nossa lojinha virtual. Sua atitude importa para todos nós. Não deixe passar essa oportunidade. Siga-nos no Instagram, @viva_eco. Fale pelo direct ou nos envie um WhatsApp 971439282. Viva Eco, cuidando do presente e do futuro.
Começa agora no portal Ondas de Maricá. Ser Sustentável, um programa de diálogos e ideias por um mundo melhor. Apresentação Úrsula Brasil. Apoio Viva Eco. Tudo o que você precisa saber sobre sustentabilidade. Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um programa Ser Sustentável aqui na TV Ondas de Maricá. É um prazer estar com vocês aqui, depois de um comecinho de ano um pouquinho difícil aí, né, com essa Covid aí que está sempre batendo na nossa porta, mas graças a Deus está tudo bem, estamos todos bem aqui, recuperados, né, William? Que a gente aqui também deu uma estremecida. Mas a gente continua tomando cuidado, né? Estamos vacinados, estamos aqui com o álcool, está tudo certo e vamos que vamos, né? Vamos começar o ano agora com o pé direito aqui. Vamos começar a fazer o que eu gosto muito, falar sobre sustentabilidade, sobre consumo consciente, sobre inovação, ótimas iniciativas pela sustentabilidade. E venho trazer para você alternativas, te inspirar, te fazer refletir os caminhos que você pode tomar nesse 2022 aí para ser uma pessoa mais sustentável e mais consciente, principalmente. Então, a gente traz a boa informação, a boa iniciativa para que você seja uma pessoa antenada naquilo que precisa estar antenada. Eu estou aqui na TV Ondas de Maricá, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube, mas também, principalmente, gente, pela Soul TV, que é um canal de TV gratuito, ou seja, é a favor da inclusão digital. Você pode baixar no seu celular, você pode baixar na sua Smart TV da LG ou da Samsung. Tem até 150 canais e está em 196 países. É isso mesmo. Então, o programa que a gente está vendo aqui, a gente também pode ver lá do outro lado do mundo, né? Então, a boa informação, as reflexões pela sustentabilidade, as boas iniciativas podem chegar em vários lugares. Então, se você não tem, baixa, coloca aí na tua TV, no seu celular e acompanha a nossa programação 24 horas aqui. Eu estou muito feliz aqui, depois de toda essa dificuldade pelo Covid. Estou muito feliz em estar começando, literalmente começando o meu ano, na presença de Cláudio Martins, que é da Bossa Pack. Você está com o seu celular na mão, vai logo lá no Instagram, depois a gente vai mostrar, vai lá no @BossaPack, você vai ver que eu estou falando coisa linda, tem cada produto lindo, e não é só produto, tá, gente? É muito mais. Eu já conversei com o Cláudio, fiquei muito feliz de conversar com ele. Ele é uma daquelas pessoas que, assim, me inspiram e tem tudo a ver com aquilo que eu tento fazer aqui no programa Ser Sustentável, para te inspirar a buscar sustentabilidade. Bem-vindo, Cláudio. Obrigado. Bem-vindo estar com a gente. Vamos lá, vamos começar. A gente começou um pouquinho atrasado aqui, mas está bem preparado o programa. A gente vai mostrar aqui umas coisas bem bacanas, você vai gostar. Cláudio, vamos ao ponto, né? Vou aproveitar para falar, se você está assistindo a gente, pode mandar seus comentários, pode mandar pelo WhatsApp também, né, o 95327705, fica à vontade para a gente conversar. Primeiro eu vou pedir para Cláudio contar para mim, como eu sempre faço, quem é o Cláudio, né, me conta um pouquinho sobre você, sua caminhada, e como é que você chegou na Bossa Pack, né, nesse negócio tão bacana, mas que é muito mais do que um negócio, né? Conta para a gente. Olá, boa tarde, me chamo Cláudio. Eu tenho a formação em economia e trabalhei em alguns segmentos, até trabalhei no mercado financeiro no começo assim que eu saí da faculdade, meu primeiro emprego, mas depois eu vi que tinha uma ligação com um produto muito grande. Entrei no varejo, na época na Mesbla, que era uma loja de departamentos, isso na década de 90, e lá eu fui trabalhar na área de compras, na área de desenvolvimento de produtos. E lá eu comecei minha história de desenvolvimento de produto. Apesar de ser economista, eu tenho uma queda muito grande para design. E lá foi muito interessante porque era uma empresa líder que fazíamos diversos estudos, tanto no Brasil quanto lá fora. E teve uma determinada época que eu trabalhava com a marca Alternativa, que nós resolvemos estudar mochila, né, de como que a gente poderia atender melhor o nosso público.
E aí eu fui lá para fora, fiz pesquisa e vi que a mochila está intimamente ligada com os estudantes. As grandes marcas dos Estados Unidos, todas elas têm loja dentro de universidade. Então, acho que esse seria um grande link. Passou-se o tempo, 2010, eu fui fazer de novo uma pesquisa sobre o mercado de mochila. Então, saí de 94 para 2010. Aí um espaço de tempo bem considerável. E nesse período teve uma revolução no Brasil, né? Que teve a substituição do processo de produção que era feito aqui por importação. Mochila passou a ser um grande commodities internacional. O mundo inteiro produz na China, atualmente no Vietnã, que a mão de obra é mais barata que a chinesa. Então, é um produto que ele ficou com estigma de commodity. O mundo inteiro vai para o Oriente para conseguir uma vantagem competitiva a nível de custo para poder revender aqui no resto do planeta. E aí, em 2013, nós resolvemos criar uma marca de mochila brasileira, urbana, mas que seja feita no Brasil, que tenha uma brasilidade dentro dela, né? E aí, quando eu lembrei da pesquisa que eu fiz em 94, meu primeiro movimento foi começar pela PUC, Rio de Janeiro. Eu bati na porta da PUC, finalzinho de 2013, e a gente acordamos um concurso com os alunos de design para começar em 2014. E a PUC topou, foi muito legal, a gente ia dar prêmio para os 3 melhores eleitos, mas, na verdade, quem ia eleger eram os próprios alunos da PUC. O projeto foi bem legal, a concepção desse concurso. Nós íamos abrir edital, íamos ter as inscrições de alunos, os 3 melhores projetos eleitos por uma bancada, a gente ia levar para dentro da fábrica, ia pilotar e voltar para a PUC para os alunos elegerem, através de votação direta, o modelo que atendesse melhor. E nessa época, tem até uma imagem aí do cartaz que foi vinculado na PUC. Isso nós vamos colocar daqui a pouquinho. A gente vai colocar aqui, William, a gente vai colocar a imagem. Já estava assim, uma transformação muito grande de como que os alunos vão para a faculdade. Bota a imagem vermelha. Estava sendo uma troca intensa entre cadernos e livros pelos eletrônicos. Então, a própria conceituação de mochila estava passando por uma reformulação muito grande, né? Saindo muitos bolsos que tinham muito penduricalhos, a mochila estava ficando mais limpa, porque não tinha tanta necessidade, e com espaços definidos para notebook, cases, né, eletrônicos, celular e essas coisas. Então, isso foi muito interessante. Esse aí que está aparecendo aí foi o concurso. Ele já trocou já tem um delayzinho, ele já trocou, já fomos lá para aquela cartaz que você mandou, né, que está escrito assim: seria possível carregar todas as suas coisas de uma forma inovadora? Yes, nós temos bossa. Essa né? Esse foi o primeiro slogan da marca, né, para começar a trabalhar a brasilidade, né? Isso é uma expressão que foi usada pelo Hélio Oiticica lá atrás, num galhardete, que era escrito Yes, nós temos banana. Uhum. E aí esteve por bossa para já mostrar que a gente queria ter uma marca que falasse bastante da cultura do Brasil. E nós começamos o projeto em finalzinho de 2015, a gente lançou a marca, né? A princípio com poliéster, poliéster brasileiro, dentro de uma linguagem mais usual das mochilas. Mas esse primeiro lançamento, a gente não conseguiu ter a identidade de Brasil que nós procurávamos. Por mais que a produção seja integralmente feita no Brasil, usando 100% dos materiais nacionais, a mochila tinha cara de chinesa. Sim, Porque o universo da mochila que lida com poliéster traz essa bagagem que é forte do Oriente. E aí eu já estava pesquisando fundos sobre sustentabilidade, e aí nós descobrimos esse tecido que eu uso até hoje.
né? O tecido que é praticamente 100% da minha coleção hoje é com tecido reciclado. E aí a gente trouxe esse tecido, começamos a usar, e aí teve uma aceitação melhor, começou a estar uma cara de produto brasileiro. Mas a gente faltava alguma coisa a mais, sabe? Porque uma das premissas da marca é usar a cultura como um elo fundamental entre o desenvolvimento socioeconômico e a sustentabilidade. Então, a gente foi buscar, dentro da cultura brasileira, algo que nos representasse. E nessa busca nós achamos os povos originários, né? Porque é uma coisa muito brasileira, é muito nossa, e eu achei legal fazer esse trabalho com a estética, com os desenhos indígenas. E aí foi nossa primeira incursão. Em 2017, começamos a trabalhar com os povos originários. O primeiro povo que nós trabalhamos foram os caiapós. As caiapós, que na verdade esse universo é feminino, né? Que legal. Os caiapós se pintam há 3.000 anos e são as mulheres que detêm esse conhecimento. Elas pintam maridos e crianças quase que diariamente, né? A base da pintura delas é com carvão e genipapo, uma pintura totalmente, uma tinta totalmente orgânica e produzida na aldeia. Que E legal. as primeiras mochilas que nós recebemos, ou melhor, os primeiros panos que nós recebemos pintados pelas indígenas na aldeia eram com essa tinta, carvão e genipapo. Só que eu passava um sufoco aqui, que quando chegava o pano, ele chegava impregnado de carvão. Sim. Você tocava nele, sua mão ficava preta. Saía, Porque a pintura foi feita para ser corporal, né? E a gente estava tentando adaptar ao pano, e elas já tinham feito isso, mas como um quadro. Elas pintavam o pano, emolduravam e ficava na parede. Para usar o produto em contato com o corpo, o atrito como mochila, eu precisei fazer uma adaptação aqui nos grandes centros. O pano que eu recebia, eu tinha que lavar um pouco ele para tirar o excesso do carvão. E para fazer essa lavagem, eu me neguei a usar a água da SEDAI, que tem bastante cloro. Eu não sabia como é que isso poderia reagir junto ao carvão e genipapo. Então, eu tive que ir para a beira de rio. Eu subi a Serra do Rio, foi ali para Guapimirim, não é bem subir ao pé da serra, onde tinha um riacho, eu lavava lá. Ia para a casa de uma amiga e lavava os panos lá no baldinho. Tchá, tchá. Tem até um post no Instagram lá da moça, eu lavando o balde o pano no baldinho. E depois de lavar, tirava o excesso de carvão, eu tinha que passar ainda um verniz próprio para carvão para dar uma fixada. E assim a gente começou o trabalho. Só que uma das premissas nossas é que a mochila tem uma longa durabilidade. O produto sustentável ele tem que ter uma vida longa, né? Senão não faz sentido. E aí eu dou 3 anos de garantia. E essa pintura com genipapo, ele estava se mostrando um pouco frágil, porque com o tempo, assim como acontece na pele, ele vai dando uma apagadinha. E aí isso nos forçou a trocar um diálogo com as indígenas, com as lideranças, para ver se eles poderiam se adaptar a uma demanda, vamos dizer assim, dos grandes centros, que era de um produto mais resistente. E eles aceitaram, né? Você vê que eles não estão fechados ali, não. Eles querem um diálogo para poder compreender. E eles aceitaram, olha, eles estão vindo com 3.000 anos de cultura, pinturas corporais, trabalhando carvão e genipapo. E aí eles aceitaram entrar na tinta, né? Para que a gente tenha o tecido com a característica caiapó, com o grafismo caiapó, mas que não garanta ao consumidor, ao cliente, uma durabilidade boa, né? Uma mochila que a tinta não vai mais sair fora. Então, a gente fez essa substituição. E foi muito impressionante como as indígenas se adaptaram, né?
A gente tirou aquela tinta que é como se fosse uma massinha, que elas pintam com uma casca de árvore. Parece um bambuzinho, mas é a casca de árvore, uma árvore específica, que elas usam como pincel. Nós tiramos o preparado de tinta delas, colocamos a tinta, ela pegou a mesma madeirinha, pegou e direto no pano. E elas fazem, não tem test drive, não. Elas não fazem simulação do desenho. Elas criam um desenho na hora. E o mais impressionante é que elas não repetem desenho. É muito autoral, né? É muito autoral, né? É muito impressionante. Eu já fiz uns 400 desenhos com elas e elas não repetem desenho. Que interessante. É muito interessante. Eu fui perguntar para um antropólogo que me atende ali na aldeia, né? Eu falei, como é que é isso? O porquê que elas não repetem desenho? Porque, na verdade, eu paguei um micozinho sugerindo a elas que elas pudessem repetir o desenho. Numa live que eu fiz com elas. Elas não gostaram nem um pouco, fizeram uma cara horrorosa. Faz parte do processo. Você está falando besteira, meu jovem. Eu fiquei calado e depois eu fui descobrir o porquê. Que quando ela pinta o outro ser humano, ela pinta naquele dia, naquele momento onde ela está se sentindo e com a pessoa que está na frente dela. Então, se ela vai pintar você, Úrsula, hoje, ela vai pintar de um jeito no seu rosto. Daqui a uma semana, 10 dias, quando ela for te pintar de novo, é um outro momento dela, seu, da ambiência dela, e ela vai mudar o Olha desenho. quanta coisa uma pintura conta, gente. Muito bacana. Muita coisa. Elas são totalmente movidas ao estímulo na hora. Elas não ficam matutando o desenho. O estímulo que chega para ela no dia, ela pinta. É o que ela faz. Dia seguinte, ela vai pintar diferente. E o porquê não repete? Porque, na verdade, as pessoas são diferentes. A pintura que ela fizer na Úrsula vai ser diferente da pintura que ela fizer no Cláudio. Que legal. Daqui a uma semana, ela vai trocar a pintura da Úrsula e vai trocar do Cláudio. E é essa cultura de desafio criativo, elas passaram para os panos. Perfeito. E elas não repetem desenho. São todos desenhos únicos, né? Eu vou mostrar aqui uma mochila para você ter uma ideia como é que é feito. Olha que lindo, gente. Agora, você vendo um desenho desse, você vai pensar diferente. Olha só, diante dessa história que o Cláudio acabou de nos contar, você vai olhar e vai entender diferente. Porque uma pessoa não tem conhecimento nenhum sobre os povos originários, né? Ou não tem essa curiosidade que você teve, olha que coisa linda. Ela vai, isso aí eu faço. Eu faço uns riscos, né? Tem gente que ainda pensa assim, infelizmente. Mas não, gente, isso é lindo. Ó. O meu produtor aqui está falando que lindo. Quer dizer, é cultura, é história, é orgânico, é origem. Assim, é um ponto da nossa sociedade que a gente não dá valor. A gente precisa olhar para isso com muito carinho, como esse carinho que você teve, Cláudio, que eu achei muito interessante. Você, como um empreendedor, você poderia só falar, vou encomendar com vocês umas pinturas. Você podia chegar lá, de cima para baixo, e dizer, olha, eu vou pagar X por umas pinturas de vocês e eu quero que seja assim, 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 assado. Tem gente que acha que é assim que se faz negócio. E assim, sem respeitar a cultura, sem respeitar a existência daquelas comunidades, sem respeitar o processo. Existe um processo, existe uma educação que é passada de geração em geração. E isso tem a ver com a nossa própria ancestralidade aqui no país. Então, assim, a gente não pode ignorar isso e a gente ter um olhar de empatia e de interesse para essas comunidades é sustentabilidade. Então, não é só fazer uma bolsa ou uma mochila ser diferente do que a gente está acostumado a ver por aí. É trazer a história do nosso povo, né, do povo indígena, trazer você deu esses detalhes aí, olha só que bacana. É uma história, é uma poesia, é uma história importante
que a gente agora olha, né, William? A gente olha para esses desenhos e a gente já entende de um jeito diferente. Quer dizer, hoje, naquele dia que aquela indígena pintou aquilo ali, ela pintou desse jeito. No outro dia, ela pintou de outro. E ficou lindo do mesmo jeito, né? Uma coisa que elas nos passam para a gente é o seguinte: elas respeitam muito o momento delas e de quem ela está de frente. Então, se ela pinta diferente, isso mostra que ela tem um respeito enorme pela diversidade humana. Eles nos ensinam a respeitar as diferenças. Isso é muito bacana. Se nós tivéssemos um pouco mais de interação com esses povos, olha a riqueza que nós poderíamos Pois é, quanta coisa que a gente ignora, né? Que a gente tem que aprender, inclusive. A gente está vendo aí uma galera hoje nas redes sociais falando sobre autoconhecimento. É importante a gente falar sobre autoconhecimento, a gente entender autoconhecimento. A gente está tendo que resgatar percepções de nós mesmos através de profissionais, quando os indígenas ensinam isso para a gente com maestria. Sim, a gente fala agora de respeito à diversidade, eles fazem isso há 3 mil anos. Exatamente, olha aí. E aí, olhar para eles como um povo que não tem nada a oferecer, que é tudo igual, isso é retrógrado, na verdade. É um olhar muito medíocre, simplista, né? Um olhar pouco profundo, muito raso. E se olhar na profundidade, eles têm uma riqueza incrível, né? A própria, esse aspecto da estética, delas serem... E são as mulheres. E as mulheres caiapós têm uma outra coisa, elas são as guardiãs da fala caiapó. Elas entendem, só que elas não falam português. Elas falam a língua delas, né? E não existe proibição, existe acordo, né? Então, acordaram-se na aldeia que as mulheres não falariam outra língua no seu caiapó. E aí dá para elas o status de guardiã da cultura caiapó. Elas entendem perfeitamente português, só que elas não falam, só falam caiapó. Que bacana isso. Você está dando uma aula para a gente aqui, olha que legal. Tá vendo, gente? A gente não veio só falar de bolsa, eu falei para vocês. Não é só bolsa, aliás, bolsas lindas, maravilhosas, que vale a pena você buscar. Além de você ser um consumo, vai passar a buscar um consumo com produto sustentável, um consumo consciente. Você tem aí, além da questão ambiental, né, que é a questão da matéria que você usa, né, do compromisso com o material, também tem um compromisso social, que é com relação ao trabalho indígena, à arte indígena, à cultura social indígena. E cultural, diria, né? Porque aquilo que eu falei, uma coisa que é muito importante na gestão da Bossa PEC, a gente tem isso como rumo. Usar a cultura como elemento fundamental de ligação entre o desenvolvimento socioeconômico e a manutenção dos povos lá mesmo, né? Inclusive, a gente já que está falando das menire, caiapó não tem plural, e menire significa mulher em caiapó. Então, se falar das mulheres caiapós, poderia falar as menires, mas eles não usam plural. Então, que legal. São as menire. As menire. Tem um filminho que eu coloquei aí que seria legal você passar, mostra a delicadeza cultural delas, né, da pintura corporal. Esse filminho vale a pena ver. Vamos sim. Vamos ver então um videozinho muito lindo. Vamos ver. Tá. Taru 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 tarawu mruti de tarawu mruti de tarawu taru 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 tarawu taru 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 tarawu mruti de tarawu mruti de tarawu taru 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 tarawu taru 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 tarawu taru taru
taru, tarawa, taru, 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 tarawa. Você vê que é uma coisa adaptada ao chão da aldeia, né? O pano que elas pintam para a Bossa PEC é pintado na aldeia da mesma forma Do com que mesmo elas jeito. Então, o primeiro impacto que nós temos, que não é pequeno ao trabalhar com os povos originários, é você aprender a respeitar o tempo deles, que não é o nosso tempo. Sim. Isso é muito perceptível logo nos primeiros relações que você tem. Nós, aqui dos grandes centros, nós falamos mais rápido, nós somos aceleradíssimos nas coisas diante deles. A gente percebe nitidamente que eles têm um ritmo mais lento do que o nosso. E você tem que adaptar ao processo produtivo esse tempo, né? Se você tem a ideia de transformar a aldeia num chão de fábrica, sinto muito, mas isso não vai acontecer, né? Aliás, se a Talvez gente for esse falar de tempo- sustentabilidade, assim, a gente, por exemplo, se a gente vai para o segmento de moda, né, a gente sabe que agora já existe um movimento do slow fashion, existe aquela coisa da confecção feita a duas mãos, então tem um tempo mais devagar, existe todo um movimento para você fazer as coisas sem ser nessa escala absurda de fábrica, né? Muito grandioso, sem muita personalidade, né? Enfim, e de maneira muito descartável, né? A sustentabilidade faz um movimento contrário, né? E aí, quando você vai dar esse valor a esse ritmo indígena, que os indígenas têm muito a nos ensinar, na verdade, né? Então, é isso aí que você está mostrando, né? Elas têm um tempo delas, o jeito que você vê elas cantando, que coisa linda elas cantando, fazendo. E é assim que elas pintam os panos, Maravilhoso. né? Elas usam a tradição delas para expressar. Aí tem uma coisa muito legal, você estava falando de valores, né? Da relação justa, né? Todo o trabalho que eu faço, ele tem total visibilidade. O trabalho que eu digo que é com a lida com os povos, né? Eu participo de uma ONG desde 2017, chamada Origens Brasil. Essa ONG ela nos fornece, primeiro que ela acompanha todo o nosso trabalho e ela faz um acompanhamento também da aldeia, né? E as perguntas que elas fazem para mim, como é que eu estou achando que está a relação, se eu estou pagando o preço justo, se nós estamos felizes, se o processo está decorrendo de forma ordeira, tranquila, eles fazem para os povos também. Claro. Isso tudo é confrontado e está tudo na internet, no Que site ótimo. do Brasil. Então lá você pode ver quantos panos que eu bati até agora, qual que eu gerei de renda para elas Oh, e que como é legal. que estão se sentindo em trabalhar com a Bossa PEC. Isso está totalmente transparente na web. Basta clicar lá e chegar nessa informação. Que ótimo. E uma das coisas que eu tenho muito orgulho é apontar para as artesãs que fazem o trabalho, né? Não é uma coleção da Bossa PEC que está usando pinturas indígenas, não. A gente aponta para quem é o artesão. Se você tem uma fotografia que eu te passei, uma imagem, que é da indígena com o QR Code do lado dela. Se você puder colocar na Você tela. tem uma indígena com o QR Code do lado dela. Aí tem um celular também. Essa é uma imagem muito marcante, que é assim que a gente funciona. É essa que está aparecendo aí? É exatamente essa. Você vai ver que tem um QR Code que é em forma de árvore, que esse QR Code está no tag que acompanha a peça, e nas peças mais recentes a gente conseguiu colocar uma etiqueta dentro da peça com esse QR Code.
Então, você passando o leitor do celular, você abre aquela telinha ali, você vai ver a artesã, o que nome legal. dela, a idade dela, o território dela, e tem muitas informações ali para você ver. Então, essa é uma coisa que a gente faz questão de não se apropriar dessa cultura. Que bacana. São nossas parceiras comercial, né? E, além do valor do pano que é pago para as artesãs, a gente paga um valor de pano que a maior parte vai para a artesã, vai uma parte para a associação, que nos cai aposta a Associação Floresta Protegida, no Xicrim, que é outro povo que também faz a pintura manual, a ABEX, que é a Associação Brasileira de Bacaxá, que é uma terra deles, ambos são do Xingu, e cada uma tem o seu QR Code, onde você vai ver a etnia. Então, isso é uma coisa legal que você aponta para quem faz, né? Que maravilha. A gente não se apropria dessa arte. Não, e aí você, além de você dar transparência sobre a produção do seu produto, você aí dá esse valor que você está falando aí sobre a artesã, né? A gente tem pinturas, aquela artesã que fez aquela pintura, né? Naquele dia, como você mesmo explicou, então é autoral, é muito autoral. Então, muito autoral. Nada mais justo do que mostrar quem é, de qual comunidade faz parte, e assim... E aí você vai despertar um ponto da educação da pessoa que recebeu esse produto, ela ter o interesse em saber, poxa, quem são esses indígenas, onde eles moram, né? Como é que é a estrutura deles. Aí, quem sabe, né? A pessoa vai desperta a curiosidade para aprender um pouquinho mais, né, sobre as comunidades indígenas. Porque, infelizmente, a gente só vai acessar esse tipo de informação quem tem muito interesse. Quem não tem, se bem que hoje em dia os indígenas estão bem, digamos assim, estão aparecendo nas redes sociais, existem comunidades indígenas, existem grandes lideranças indígenas aí se manifestando nas redes sociais, contando um pouco a própria história e tal, mas a gente não vê na TV aberta, por exemplo, muita coisa que se fala muito superficial. Você pode ter uns documentários, talvez uma reportagem mais... Como é que você aprendeu na escola sobre, vou usar uma expressão que era usada nos nossos livros, né, sobre os índios, né? Existe um movimento recente que faz uma troca na denominação, passou a chamar indígena. Porque não são índios. Índios é uma palavra que foi usada para depreciar esse tipo de pessoa, esse ser humano. Porque, como eles eram mais simples do que nós, a gente não pode dizer que somos atrasados. Os conhecimentos estão diferentes, sim, mas não eram iguais. Né? Os ocidentais têm um conhecimento, os indígenas têm outros, mas são conhecimentos diferentes, ponto. Não dá para dizer que um é mais adiantado do que o outro. Porque eles têm uma concepção mais holística que nós não conseguimos ter. Sim. Então, eles estão muito mais avançados por um lado e nós por outro, né? Mas uma coisa que voltando ao custo, que é uma coisa interessante, quando nós decidimos o valor do pano, partiu da Bossa PEC pagar algo mais, que eu percebi nitidamente que eu trabalhava não só com a arte de um artesão, acho que eu estava trabalhando com a cultura dele. Cultura, justamente. Então, vamos criar um royalty para a cultura, porque tanto faturamento, um percentual, eu gostaria de repassar para vocês, até porque eu estou me beneficiando de alguma forma da cultura de vocês. E eles aceitaram. Que e legal. nós colocamos no contrato isso. No final de 2017, início de 2018, quando eu apurei o valor do royalty, que eu quis pagar às indígenas, eles não aceitaram o dinheiro. Eles pediram produto feito por eles. Olha. Então, olha a valorização que eles dão para peças deles. Que legal. E nós temos que alterar o contrato, tiramos o valor. Então, a cada X panos pintados, eles têm direito a uma mochila ou uma bolsa. Que legal. E é dessa forma que eu tenho pago royalty para eles. Né? Que bacana. E aí já estou sabendo que tem cacique andando de mochila. Pois é, então. Aí. Mas dá para entender, é um motivo de orgulho. É um trabalho... Eles valorizam mais um produto
que tem a participação dela. Deles, pois é. Olha que coisa linda que é, gente. E é uma outra relação que se tem, né? Assim, uma pessoa como, né, como nós aqui ia dar um grande valor ao dinheiro. Pô, legal, vamos fechar aí um negócio. Não. O valor deles é aquele que tem a ver com a cultura deles, né? E isso tem um simbolismo muito legal, assim, eles Muito quererem... legal, muito legal. Então, assim, muita gente... agora, assim, Úrsula, a grande barreira não são os indígenas usarem a internet, não são eles usarem o celular, que eles já estão usando. A grande barreira somos nós achar que ainda são índios, que é um bicho do mato, Pois que é. não tem cultura, que não tem saber. Né? A gente Justamente. muito esse Eu vou conhecimento. aproveitar a sua fala, inclusive, sobre essa questão de chamar de índio, né? Isso foi um rótulo generalista, né? Inclusive, gostaria de colocar aqui, inclusive, eu já li textos muito bem escritos de indígenas, eu não vou lembrar agora quais, mas eu acompanho alguns pelo Instagram e eles sempre manifestam suas opiniões, sua arte, seus problemas, uma série de coisas muito interessantes. E uma vez eu vi um texto que falava sobre... na verdade, era um escritor indígena, e que tem muitos livros, é super reconhecido, estou lembrando o nome dele agora. E ele colocou justamente esse ponto. Eu acho que foi numa live dele que eu assisti. E ele colocou... ele falou o número de comunidades indígenas que existem, e ele foi falando os nomes, e ele foi dizendo que, assim, cada povo indígena é um povo. É um povo. Diferente. Alguns têm semelhanças com os outros, mas são culturas distintas. São culturas distintas. E a gente tem uma diversidade no Brasil que a gente desconhece. Conhece quem é estudioso da área, quem está mais envolvido, mais engajado, né, como está mais próximo. Mas nós, na grande maioria, nós não entendemos essa diversidade. E a gente aprende, como você falou lá na escola, que é tudo igual. Tudo igual. Tudo igual, se veste tudo igual, se anda tudo igual, faz tudo igual. E não é, gente. A gente tem que entender isso. Eles são diversos. Eu trabalho atualmente com 4 povos, né? São totalmente distintos um do outro, né? Na forma de falar, na forma de agir. Você identifica uma brasilidade em todos. Sim. Isso é uma coisa muito legal. Muito né? legal. A brasilidade está neles. Né? O jeito de falar, você percebe que eles são brasileiros. Sim. Com nós. Sim. Só que cada um tem uma cultura diferente do outro. Exatamente. Então, a gente poderia olhar para eles também com mais respeito. Justamente. Sabe? Porque fazemos parte, somos todos irmãos. Todos ali, irmãos. Né? Justamente. E a gente, esse saber, eles carregam saberes que são super importantes para a gente. A gente está aqui se matando para entender algumas coisas que eles já sabem há muito tempo. Então, assim, quanta coisa que a gente poderia ganhar, assim, eu digo, não no interesse, mas, né, para sermos povos mais justos e sustentáveis, né? Quanta coisa a gente poderia ganhar se a gente tivesse empatia por essas comunidades, tivesse mais, né, respeito e entendimento dessa diversidade toda, né? Pode falar, fica à vontade. Não, eu ia falar para a gente finalizar as fotinhas dessa linha. Isso que eu ia falar. Eu ia falar de uma outra aventura que é muito legal. Isso que eu ia falar. Vamos, então, mostrar as fotos, aquelas fotos de indígenas, né, todas, e depois a gente vai passar para aquela primeira parte que eu te mostrei, tá? Então, vamos... Agora vai para a parte dos indígenas, né? Foi o... Isso. Meprojá, esse símbolo aí foi criado pelas Kayapós, tá? Mostrou. Bota lá, então, no Meprojá. É aquele lá mesmo, aquele grupo mesmo. Por aí, tá, exatamente. ok, vamos lá. Meprojá, esse símbolo do Meprojá foi criado pelas indígenas, né? Por elas mesmas, e elas se identificam. Então, Meprojá é a arte de pintura corporal Kayapó. Da Kayapó, que legal. Isso. Então, vamos lá, vamos adiante. Isso. E aí uma imagem dela pintando na aldeia, exatamente, essa é uma imagem que veio do filme, né? Essa aí, você percebe que ela pinta desse jeito. Eu tenho imagem da Xicri,
as xicrinhas já estão colocando os quadros, assim, umas mesas mais inclinadas, para elas terem mais facilidade. Elas estão tentando se aprimorar, né? Mas elas se pintam assim, na aldeia mesmo, né? Tá, então vamos adiante. Acho que tem alguns produtos para a gente ver aí, né? Vai mostrar os produtos, ó. As mochilas. Tem uma diversidade de bolsos pintados para você ver que são todas diferentes, tá vendo? São lindas. Olha, gente, a gente está aí Então, voltando. é o mesmo perfil, né? O mesmo tipo de traço, só que elas não repetem. Varia, Cada é. única, é. Gente, a Aí gente... são peças numeradas que são exclusivas. Exclusiva. Então, você leva uma mochila da Bossapá, que ela é única, ela é sua e única, né? Tem toda essa história por detrás, tem toda essa consciência por detrás, essa empatia, esse cuidado, e tanto pela produção, quanto pelo também o trabalho da arte em si, que é feita pela comunidade indígena. E nós estamos chegando aí, gente, no período de aula, de escola, né? Se Deus quiser, vai tudo começar aí de uma maneira um pouco diferente do que ano passado. E aí, que legal, você começa 2022 de pé direito aí e junto aí da tua ancestralidade, vamos lá, e sustentável, da possível. Sim. Olha. Aí tem outros produtinhos que eu coloquei aí, que é uma bolsa, essa aí que é uma bolsa que vira mochila. Ah, que legal. Ela é muito legal. Aí está em forma de mochila, mas tem a próxima foto, você vai ver que ela é em forma de... Aí está em forma de bolsa. Passa adiante. Isso, aí agora é mochila. Olha que legal. Sim. Então é a mesma bolsa. É a mesma bolsa, ela como bolsa e como mochila. Exatamente. Interessante. Passa adiante. E ela está lá, arte indígena. Olha ela, que linda. A indígena... Exatamente. Aí tem ela aparecendo, que aí era um evento que eu fiz em São Paulo, onde as caiapós foram. Aí elas usaram um evento para pintar o corpo das pessoas, né? Ah, que legal. E assim, ela fez questão de pegar uma bolsinha para ela usar. Ela está super feliz aqui. Um reconhecimento da arte dela. Arte dela. Perfeito. Bacana isso. Vai adiante. Sensacional. E aí começou uma outra aventura também muito interessante, né? O Origens Brasil é uma ONG, como eu tinha falado, que tem a participação de várias empresas, né? E aí numa dessas empresas é a Merco, que é um gigante da borracha aqui no Brasil. E eu conversando com o Jorge, que é o dono da Merco, eu propus para ele um desafio, né? Como ele lida com borracha, e os ribeirinhos e alguns indígenas, eles têm o hábito de pegar saco de batata e encauchar, que eles chamam, né? Que é colocar látex no tecido e fica uma coisa rústica assim, mas fica um saco estanque, que é impermeável. Então, eles levam na canoa mantimentos, algumas coisas que eles não querem que molhe por alguma coisa ou por chuva, e aí eles têm esse saco. Ah, que legal. Eu falei, Jorge, a gente não conseguiria pegar esse conhecimento que eles têm de encauchar o látex no tecido, e nós não conseguiríamos trazer isso para um produto mais nosso, né? Um produto que fosse aceito aqui nos grandes centros, e aí ele topou. Então, em 2017, ele começou uma pesquisa nos laboratórios da Merco de como que ele daria uma solidez para esse processo, né? Os engenheiros químicos foram na aldeia, aprenderam o conhecimento ancestral dos indígenas, voltaram para o laboratório para lapidar isso, né? Perfeito. E como os indígenas chamam o látex, que é o líquido que sai da árvore, eles chamam de leite da árvore. Leite, Isso na língua deles é ipatiá. Ipatiá. Que é uma nova linha de produto que nós estamos lançando. Então, a Merco chegou num produto que nós aprovamos, tá? Eles aprovaram em laboratório e eu aprovei no uso na rua, eu fiz pilotos, testamos. E aí, o Jorge teve uma sacação genial. Ele falou, bem, se a gente trocou com eles esse conhecimento ancestral, agora vamos dar o troco. Pegou os dois engenheiros químicos, falou, agora vocês vão para a aldeia
reproduzir o que nós fizemos aqui nas condições da aldeia, sem luz elétrica. E eles toparam e foram. E conseguiram fazer. Né? Obviamente que não num processo tão rápido como era de laboratório. Por exemplo, eles tiveram que criar um forno à base de calor solar. Que E aí o legal. tecido fica 7 dias nessa estufa por causa de uma adaptação que tinha que ter sido feito no látex para que ele impregnasse no tecido. Bacana. Aí, muito gente, legal. eu falo para vocês que sustentabilidade é inovação. Olha isso. Inovação. Inovação. Essa palavra, tem gente que desconecta totalmente da questão da sustentabilidade, porque você não consegue sustentabilidade, como se esses temas eles não se conversassem. E não é verdade. A gente pode, sim, transformar os nossos processos, os nossos hábitos, a nossa postura, as nossas relações com inovação. Olha que bacana isso. Inclusive, podemos transformar nós mesmos. A nós né? mesmos, Está na hora da justamente. gente se reinventar como ser humano. Né? Justamente. Então, a inovação pressupõe em todos os aspectos, inclusive nós. Nós mesmos. Porque a gente precisa mudar a nossa forma de atuar como vida para que a gente tenha um planeta mais sustentável, Isso um modo de vida mais sustentável. Né? E aí a gente trabalhou com os indígenas no lançamento desse tecido emborrachado, que ele é 100% orgânico. Nós conseguimos fazer um tecido impermeável que não leva petróleo. Olha. Esse tecido você pode colocar ele debaixo da terra. Super brasileiro, né, por cima, né? Tecnologia brasileira. Pois é, super brasileiro. Assim, se você fizer uma pesquisa hoje no planeta e buscar tecidos que seja impermeável, que não use petróleo, Difícil. você vai ter muita dificuldade de achar. Difícil. E a gente precisa pensar nisso, né, Cláudio? O petróleo acaba, gente. O petróleo, além de ser combustível fóssil, está mudando no planeta, tem que mudar isso também, né? A gente fica falando aí em mudar a matriz energética e tal, mas a gente não muda os produtos. A gente precisa transformar esses produtos, esses modos de consumir, né? Até acho que o plástico ele vai ter uma vida eterna, mas um plástico que seja durável, um plástico que seja resistente, né? Os carros não existiriam se não tivesse o plástico duro, resistente. Tem essa importância. Mas esses plásticos eles são recicláveis, né? O que a gente tem que abrir mão é das embalagens, do cotidiano, e aí não precisa, né? Das roupas. Sim, pois é. E das Para que o mochilas. sintético? Pois é, a gente precisa transformar tudo. Para embarcar nessa nova aventura aí, que tem uma imagem que começa com a floresta nos chamou para uma aventura. Então, mostra aí, a floresta nos chamou, a foto aí. Que aí começa uma nova linha de imagens que vai mostrar esse produto. O que é esse produto? Né? É um algodão 100% cru, que eu compro numa tecelagem em São Paulo. Ele é a base do tecido. A gente manda esse tecido para a aldeia. Ele tem 1,5 metro de largura. A gente corta panos de 1 metro, vai cortando 1 metro por 1 metro. E aí a gente passa por esse processo. Literalmente, eles pintam o tecido com látex. Só que aí nós usamos os corantes naturais também. Esse é o látex que é extraído das seringueiras, né? Aí ele já, na aldeia, com um pano esticado no quadro e fazendo uma pintura. Ele está pintando esse preparado de látex com os pigmentos. Sim. E nessa primeira coleção que nós fizemos desse produto, nós só usamos pigmentos naturais. O urucum, que é a base da pintura corporal, tem a tecnologia de trazer 3 cores para o urucum. É uma areia, é um mescla e o preto, que não é bem um preto, é um preto um pouco de açaí, assim, ele tem uma cor que não é bem o preto, mas é escuro que nem o preto. Uhum. E o urucum, que é o laranja, e a gente conseguiu tirar a cor amarela do urucum. Essa tecnologia de pegar uma semente e fazer em várias cores é indígena. Olha só. Eles que fizeram isso. Então, se você for rodando aí as imagens, você vai ver que tem as cores que a gente está falando. Então, todas essas cores vêm do urucum, que a gente sempre associa o urucum ao vermelho. Né? Essas duas aí que você está vendo, o coral e o amarelo, os dois é o urucum. Urucum, que legal.
vai para frente. E o genipapo, ele dá uma cor areia, dá uma mescla, que é meio azulado, e dá o preto, que não é preto, mas é preto. E o E aí verde? acabou na aldeia Urucum, que nós estávamos fazendo, a gente teve que usar um pigmento artificial para ter um outro tom. Aí o tom de verde, que a gente está Sim. lançando agora, em fevereiro. Está chegando para mim esse pano agora, ainda não chegou. Que legal. Vai pra Porque frente, aí tem é uma mais? outra coisa que você tem que se adaptar à aldeia. mais? Pode ir rodando os slides, tá? Você tem que se adaptar à safra da borracha. A borracha tem uma safra, né? Ela começa em maio e vai até setembro, outubro. Essa já é a mochila com preto, que eu falei que não é bem É preto, que não é mas bem preto, que é o genipapo. Essa amarela é o urucum. amarelinha. Vai indo, E vai aí indo. você tem a safra Areia. do látex. Então, eles só podem colher látex nos caminhos da borracha, nas seringueiras. Essa é a areia, que também é genipapo. Eles começam em maio e param em setembro. Então, aí você tem que coletar o látex Tem o suficiente período, né? para usar os quadros. Porque agora, por exemplo, com as chuvas que são Tem intensas chuva, no norte, justamente. Isso que eu o pensei. caminho que eles chamam de caminho da borracha está totalmente debaixo Alagado, d'água. é. Eles não têm acesso às árvores, por exemplo. Então, a sua produção, além de ter essa pegada acompanhando a produção indígena, ela também tem essa relação direta com a mata, com a floresta, né, com a semente, né, aquilo que a semente, as árvores e a sazonalidade da floresta te oferece, né? Isso é E nós temos bacana. que respeitar isso, porque senão não produz. Pois é, essa conexão ela é necessária para a gente ser sustentável, né? E aí É no necessária. produto você faz isso. Então, nós estamos tendo que pensar de que forma nós vamos otimizar o máximo possível da produção lá na aldeia para aproveitar esse espaço de tempo que nós temos para bater a maior quantidade de panos possíveis. Aí, esses panos vindo para cá, a gente entra no processo de transformar ele em produto, né? Perfeito. Vamos mostrar as outras fotinhos para a gente girar, que a gente já tem está mais chegando para o fotinhas aí finzinho. também. A gente está chegando para o finzinho. Então, olha só, aí já a moça usando a bolsa amarela. Gente, é muito bonita, é linda. Sim, é um produto urbano. O bacana é o seguinte, que é um produto urbano com design urbano, só que é feito na aldeia. Pois é. Tem tanta história por detrás. Agora deu mais vontade de ter uma Bossa Pack, porque tem E é tanta impermeável, história. você pode tomar chuva à vontade. Olha cara, que não só, vai isso é a molhar. minha cara, gente. Passa adiante, vai para frente. Ó, tem a laranja. Essa já fica transversal, assim, né? Na verdade, é porque eu tenho um pano 1 metro por 1,5 metros, né? Então, nesse pano eu consigo tirar uma mochila, uma bolsa carteiro, que nem essa, que é feita para usar de bicicleta, Ah, e uma legal. bolsinha pequena. No 1 metro por 1,5 metros, eu consigo tirar 3 produtos. Tem mais aí? Vai. Ó, olha que linda. E aí você vai ver que eu já ponho o QR Code no produto. Sim, Você vai sim. ter o QR Conta a Codezinho história, lá né? para mostrar quem são os artesãos que pintaram com látex o tecido que você está usando. Isso é muito legal. Olha que linda. Gente, é super, super urbana mesmo. Ela tem uma cara mesmo da nossa necessidade urbana. E, ao Sim. mesmo tempo, ela tem uma história e tem toda uma produção sustentável mesmo. Uma produção que vai desde o material, não é só a escolha do material, mas também tem o design, né? Você aproveita bem o teu material. Tem essa inovação toda que você nos contou. Toda a relação com as comunidades indígenas, a produção indígena, né? E que também te traz o conhecimento sobre esse povo indígena. E, além disso, tem essa relação com o meio ambiente, né? Com as cores, com a matéria, com a sazonalidade, né? Toda a produção da floresta. Né? Então, isso... Da floresta. Muito Porque legal. a ideia nossa é manter a floresta em pé. Em Então, pé. como que a gente consegue isso? Gerando renda e trabalho a eles. Se essa geração de renda e trabalho
ainda fomenta a cultura deles, é o melhor dos mundos. Então, essa é a minha relação. Lembra que eu falei para você que eu tenho uma relação muito estreita entre cultura, desenvolvimento e sustentabilidade? Isso. Porque as três estão ligadas. Com certeza. As três estão ligadas. Então, assim, uma coisa bacana é que esse produto aí foi uma cocriação entre uma empresa de grande porte, como a Merco, uma empresa pequena de design, como a minha, e os artesãos, os seringueiros, né? Porque a gente está falando agora do povo Chipaia, né? A aldeia Tucaiá também fica no Xingu, mas os Chipaias são seringueiros, eles aprenderam esse ofício. E o que nós estamos criando com esse tecido na aldeia é um novo ofício. Sim. Porque se eles faziam de forma rudimentar os sacos estantes, que eu falei anteriormente, eles nunca tinham feito uma produção sequer de panos. Né? E o ano de 2021 foi a nossa primeira produção, eles bateram 150 panos. Olha. Com esse trabalho que eles fizeram, a remuneração que eu fiz garantiu uma renda que eles têm um ano inteiro. Que legal. Então, isso foi muito expressivo para eles. Gente, geração de renda, tá? Geração de renda. A gente sempre fala aqui que justiça social ela é algo que a gente precisa batalhar. E isso também inclui as comunidades tradicionais, claro. As comunidades indígenas, elas vivem situações difíceis, principalmente em áreas de muito conflito, em áreas onde elas não conseguem se estabelecer com a cultura delas pede. Mas elas também trabalham, elas também estudam, elas também se relacionam. Algumas comunidades se relacionam com a nossa, elas não são separadas da nossa. E muitas vezes são, né, não têm oportunidade, são segregados por serem indígenas, né? E aí tem a geração de renda. Sabe, nós que temos o conhecimento do mercado aqui, dá vazão aos produtos. Justamente. É cocriação nossa, né? Isso. Se eles trouxeram a tecnologia do pigmento e da cor, eles têm uma participação direta no desenvolvimento do produto, né? E estão sendo remunerados por isso. Por isso. Então, uma coisa que uma liderança da aldeia Tucaiá, que é o povo Chipaia, falou muito interessante. Em 2020, eles tiveram as invasões muito grandes em suas terras pelo garimpo ilegal. Eles foram, assim, assoberbados pelo garimpo ilegal, foram invadindo a terra deles, então eles criaram muitos conflitos ali com os garimpeiros. E perderam jovens para o garimpo. Pois é. Alguns jovens deram linha da aldeia atrás de recursos, atrás de sei lá o que, de desenvolvimento. Né? Essas doenças sociais todas que a gente tem chegam neles, né? Essas doenças sociais todas. Quando a Bossapec chegou, né, e propôs para eles fazer essa produção de panos, né, eu paguei até agora para eles quase 14 mil. Isso dá 1.000 e poucos por mês se dividir por 12, né? E assim, aí eu consegui pegar o feedback deles em outubro. Para mim é muito importante saber como é que eles estão se sentindo, como é que eles encararam essa primeira produção. E aí, para minha surpresa, eles estão de sorriso de orelha a orelha. Porque eles falaram uma coisa, olha que coisa interessante, que eles não precisam sair da aldeia para gerar essa produção. Estão fazendo isso ao lado da família deles. E mais, está tendo uma possibilidade de geração de um novo ofício para manter os jovens. Então, isso é muito legal, estão muito otimistas para que a gente consiga desenvolver e bata cada vez mais panos. Né? Isso é muito legal. Ótimo, perfeito. A gente já está chegando no fim, Cláudia. Deixa eu ver. A gente já recebeu aqui. Elaine, obrigada por estar assistindo. Sensacional. Eu estou aqui com um pouquinho de dificuldade de ver as nossas... Tem gente assistindo. Eu vou mostrar aqui as suas redes sociais. A gente já mostrou todas as fotos, já? Já. Então, Cláudia, nós vamos mostrar... Depois disso tudo, dessa energia toda aqui, dessa informação tão boa e gostosa que a gente recebeu, vamos mostrar onde é que você acha a Bossapec, né? E para você entender, vamos ver o Instagram. Você vai lá em @Bossapec,
É uma conta super bacana, cheia de informação. Rola para a gente aí, para a gente ver. Você vai ver desde os produtos, né? Vai ver a história, a curiosidade. Está passando no Instagram. Quer falar um pouquinho sobre? Não, o Instagram a gente fala muito de conceito da marca, né? Então a gente fala muito do nosso conteúdo. A gente usa o Instagram mais como um informativo de conteúdo. Quem nós somos, o que nós fazemos, por onde nós trabalhamos. Então você vai ver as indígenas, você vai ver muito conteúdo aí, né? Porque a gente não quer só mostrar produto, a gente quer falar da nossa base de produção, né? Nossa brasilidade. Isso aí. Por sinal, esse conceito que eu quero trabalhar muito, sabe? Eu acho que a gente precisa trabalhar, nós que somos geradores de produto no Brasil, geradores de mão de obra no Brasil, a gente tem como obrigação trabalhar o conceito de brasilidade. Não é fechar o mercado como nós éramos no início dos anos 80. Não é isso. Mas eu acredito firmemente que para sermos globais, nós temos que ser profundamente regional. Antes de mais nada, a gente precisa ter orgulho de quem a gente é, do que a gente faz, sem essa de ficar querendo ser o outro que está lá do outro lado. Não, gente. Dessa forma que nós vamos ter um produto globalizado. Exatamente. Falando do nosso quintal. E vale dizer que quem não é brasileiro ama o que é brasileiro. Não tem por que não amar, sabe? Eu acho que a gente... Claro, assim, óbvio, salvo algumas exceções, mas eu quero dizer assim, porque tem gente que não acredita no país, que não acredita na capacidade de produção, que não acredita na arte, na diversidade que existe aqui, na cultura que existe aqui. E a gente tem muita coisa legal. E isso, para as pessoas no mundo inteiro, isso é lindo. Então, primeiro você tem que gostar. Vamos para o site. O site também é muito legal. O site é um e-commerce, você pode comprar diretamente no site. É bossapac.com.br. Tá, bossapac.com.br. Essa linha Ipatiá, que é o leite da árvore, né, que eles chamam, na linha, na fala Chipaia, né? Já está toda lançada ali nas fotos, explicando tudo. Tem foto da aldeia, tem foto das pinturas indígenas. Tem a história, né? Tem todos os produtos lá. Então, você quer saber um pouquinho mais, vai lá no site, vai lá no Instagram, faz contato. A gente não falou, né, Cláudio? Vocês estão aqui no Rio, né? A gente está no Maricá. Sim, estamos no Rio de Janeiro. Carioca. Tá, uma marca carioca, tá? No Recreio. Então, olha só, que legal. Ainda dá mais orgulho ainda da nossa regionalidade aqui. Estamos no estado do Rio de Janeiro. E eu queria dizer, Cláudio, que foi um prazer enorme estar com você aqui, trazer tantas coisas legais, tantas reflexões interessantes. E, assim, eu desejo realmente muito sucesso para todo esse trabalho que vocês estão fazendo, que venham novas linhas, que venham novas inovações, né? E, enfim, que as pessoas consigam realmente reconhecer o trabalho que é essa busca pela brasilidade, pela sustentabilidade, e com esse cuidado, com esse carinho, essa empatia aí que você está desenvolvendo aí com aquilo que é nosso, que é ancestral, que é importante, que a gente não pode deixar de lado nunca, né? Então, queria te agradecer, te dar a palavra para as considerações finais, né? Fica à vontade. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando isso. Sempre que eu sou chamado, eu aperto a agenda para poder participar, porque o boca a boca é muito importante, né? O que eu falo, na verdade, eu não estou fazendo propaganda da Vossapec só, né? Claro que também tem isso, mas também tem a forma que eu te falei, da gente divulgar a cultura que é nossa. Isso. Né? Uma das coisas que nós precisamos entender é que nós não somos diferentes deles, né? A gente faz parte do Brasil. Né? Então, falar dos indígenas, a gente tem que ter muito orgulho que estamos falando de nós mesmos. Né? Com certeza. O Brasil é essa miscelânea de culturas que também tem a participação deles. Então, eu me sinto muito em casa falando deles. Então, é o conceito que nós deveríamos trabalhar com todas as empresas que estão aqui, que é o conceito de brasilidade. Fica a dica, inclusive, para você, empreendedor aí, gente. Vamos valorizar o que a gente tem aqui dentro, né? É isso. Então tá. Cláudio, eu te agradeço imensamente. Obrigada. Ó, aqui as portas estão sempre abertas para você.
tá? Fica à vontade. Fiquei com muito orgulho de ser uma marca carioca. E assim, vamos continuar aí nessa jornada aí para tentar empolgar as pessoas e inspirar as pessoas pela sustentabilidade. Viu? Muito obrigado, agradeço mesmo a oportunidade, estamos juntos. Tamo junto. Muito obrigada. Gente, esse programa fica gravado, você pode assistir a hora que você quiser, pode compartilhar, fica à vontade. Eu agradeço a presença e comentem, compartilhem, mostra para o colega, mostra para alguém, sabe? Vamos aprender e vamos compartilhar, coisa boa a gente compartilha. Obrigada, Cláudio. Tudo de bom, viu? Valeu. Boa tarde. Tchau, valeu. Tchau. Acabamos de apresentar no Portal Ondas de Maricá Ser Sustentável, um programa de diálogos e ideias por um mundo melhor. Apresentação Úrsula Brasil. Apoio Viva Eco. Tudo o que você precisa saber sobre sustentabilidade.